Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Parnamirim faz 63. Uma grande cidade pequena. Uma pequena cidade grande. A cidade que mais cresce no Rio Grande do Norte, mas que não perde as suas raízes. Parnamirim faz 63. Um povo que trabalha e que sorri. Uma cidade que tem sol, tem mar e tem história, que nasceu de uma guerra e que hoje é um lugar de paz. Parnamirim faz 63. E todos nós comemoramos suas praças, suas igrejas, suas avenidas, seu desenvolvimento. Uma homenagem da Prefeitura de Parnamirim a todos os parnamirinenses, os nascidos aqui e os que nos adotaram no coração. Viva Parnamirim! 63 anos bem vividos. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal Potiguar Notícias, primeira edição desta segunda-feira de Carnaval, 28 de fevereiro. E aí, como é que tá seu Carnaval? Tá curtindo? Tá se protegendo? Principalmente você aí, mulher, você homem, que querem se divertir aí a todo custo, proteção acima de tudo. Vamos se vacinar também, viu, gente? Os postos aí de vacinação em Natal tá funcionando regularmente, então conclui aí o seu ciclo vacinal. Vamos curtir o Carnaval com respeito, vamos curtir o nosso Carnaval, acima de tudo, com responsabilidade. Se dirigir, não beba. A operação aí está a todo custo, os policiais na rua, então é bom aí fazer as coisas certinhas para que os 4 dias de Carnaval sejam bem tranquilos, tá? E a gente vai ficar aqui diariamente trabalhando, afinal de contas, jornalista não tem folga, né? Então nós estaremos aqui trabalhando, dando as notícias para você em primeira mão, sempre lembrando que você pode acessar aí o nosso portal potiguarnoticias.com.br e se atualizar antes de você ir para a rua, antes de você se divertir, vai lá no nosso portal potiguarnoticias.com.br, vai lá no nosso Instagram também, Potiguar Notícias _, curte, comenta aí nas nossas matérias, quer mandar um direct para a gente, nos dar alguma informação, fazer alguma crítica, uma sugestão de pauta, uma sugestão de entrevistado, vai lá no nosso direct, no nosso Instagram, conversa com a gente
Na nossa página do Facebook também está à sua disposição, Potiguar Notícias, e nesse canal, onde diariamente a gente tem aí esse encontro aqui na PNTV, aí no canal do YouTube, onde é sempre importante, na hora que você entrar nesse canal, você vai lá, clica lá no sininho, se inscreve no nosso canal e com isso você será notificado e todas as vezes que nós estivermos online, você será notificado e com isso não irá perder uma só programação aqui da PNTV. Então não esquece, entrou no nosso canal no YouTube, se inscreve para que seja notificado. Agora vamos mandar um alô para as nossas rádios, elas que nos retransmitem diariamente também. Então, a todos os potiguares, onde quer que a nossa voz possa chegar, o nosso muito obrigado e, acima de tudo, a essa audiência que há 25 anos a PNTV tem feito história aqui no estado do Rio Grande do Norte, e uma boa parte dessa é graças a você, essa audiência diária, que a nós é concebida e é permitida aí chegar aonde quer que você esteja com a nossa voz, levando a você a informação e o jornalismo com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito para você que faz da gente ser continuar sendo líder de audiência aqui no nosso estado. Agora vamos nas rádios. Em Macaíba, nós estamos pela Cena TV, sua TV web lá de Macaíba, e também estamos na 87 FM no município de Macaíba. Em Ceará-Mirim, estamos pela 105 FM. No município de Felipe Guerra, estamos na FM Liberdade, pela 87.9. Em Jaçanã, estamos pela FM Flores, 87.9. Em Nísia Floresta, estamos nas ondas da FM Executivo, 87.9. Em São Gonçalo do Amarante, estamos nas ondas da 87.9 FM São Gonçalo. Na Zona Norte, na nossa querida Natal, nós estamos pela 87.9 Zona Norte FM. Cerro Corá, nós estamos nas ondas da 87.9 pela Liberdade FM. Em Mossoró, estamos nas Asas da Esperança pela 98.7. Em Santa Cruz, estamos na Santa Rita FM pela 87.9. Carnaúba dos Dantas, quem nos ouve, está na Rádio Seridó FM 93.9. Em Bahia Formosa, estamos na Pontal FM 87.9. São Bento do Trairi, nós estamos nas ondas da Princesa FM 87.9. Em Nova Cruz, estamos pela Curimataú FM, nas ondas da 103.5 FM. Nova Cruz, estamos na Curimataú, em Areis, Guaíras FM 87.9. Em Goianinha, nós estamos aí em algumas vias que você tem aí para nos acompanhar. Rádio Goiânia Web, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Saudade Web, Rádio Educativa Goianinha. E para finalizar aí as rádios, nós estamos também na FM Extremóis, pela 87.9. Então já viu que não tem como não nos acompanhar. Então, a todos vocês que nesse momento nos acompanham, seja nosso canal no YouTube, seja nas nossas rádios, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Já está aqui comigo na bancada, ele que é policial civil e coordenador do movimento antifascista de policiais, Pedro Tchê, mais conhecido como Pedro Tchê. Pedro, para mim é uma satisfação poder recebê-lo, ele que é da casa, inclusive. Está fazendo falta, viu, Pedro, aqui? Então, seja mais uma vez muito bem-vindo e para a gente é sempre uma satisfação recebê-lo. Bom dia, Pedro. Heloísa, muito bom estar dividindo a bancada novamente com uma pessoa competente como você, antenada, e eu acho que a discussão de hoje vai ser bem interessante para os nossos ouvintes. Com certeza. Pedro, primeiro a gente vai falar do que está sendo tema, inclusive na sua categoria, que foi justamente a greve que foi noticiada no dia 27 de fevereiro, salvo engano. E aí, por determinação judicial, essa greve ela foi interrompida, foi suspensa, na verdade, e algumas reivindicações são feitas pela categoria, e uma delas é o ADTS. Então, eu queria que você explicasse
para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, que tipo de reivindicação é essa que a categoria está fazendo junto ao governo do Estado? Essa movimentação da nossa categoria vem acontecendo desde janeiro, não é? E aqui eu não estou falando como representante do SINPOL, que é o Sindicato de Policiais Civis, mas assim como representante do movimento, né? Que é um movimento que tem policiais civis, militares, federais, sim. Né? E que a gente, inclusive, né, é favorável no sentido de a gente apoia por quê? Né? O que significa esse ADTS para a população? O ADTS é um adicional de tempo de serviço que muitas carreiras, né, fizeram jus durante muito tempo, né? E que com as reformas administrativas, as leis federais e etc., foi se tornando algo irregular, né? Em virtude de mudanças de nomenclaturas, de percepção jurídica sobre salário, que antigamente você tinha, por exemplo, o salário, não sei se algumas pessoas que têm mais tempo no serviço público, o salário era cheio de penduricalhos. Sim, né? Sim. Você, às vezes ganhava até menos que o salário mínimo, aí ganhava um adicional disso, um adicional daquilo, um adicional de periculosidade, por aí vai, né? E isso foi, né, com a reforma administrativa, foi sendo retirado. Ao passo que hoje as pessoas no serviço público, em regra, elas recebem a partir de subsídio, que é uma remuneração única. Então é só uma fonte, tá? Você dá ali o seu salário, não tem mais esses anexos, né? Só que a Polícia Civil, como outras categorias, tinha esses anexos, mas diferente de outras categorias, não foi revisto isso dentro dos planos de carreira subsequentes. Durante as negociações com governos e etc., para ser absorvido, né? O Ministério Público fez isso, procuradores fizeram isso, né? Mas a Polícia Civil acabou não fazendo. E aí, em virtude de possíveis decisões judiciais, né, isso está imposto em risco. E isso pode fazer com que alguns policiais cheguem a perder 35% do salário. Eu gostaria de ressaltar que, embora irregular, digamos assim, possa ser irregular, esteja irregular, não é ilegal e nem imoral. Isso é algo que já é recebido há muito tempo, fazia parte da compreensão dos salários dos policiais, né? Não é algo inventado, várias categorias recebiam isso, né? O que acontece é que, de certa forma, as pessoas, associações, sindicatos e governos também dormiram um pouco no ponto sobre isso. Isso já era para ter sido resolvido há muito tempo. Eu mesmo, quando fui diretor, eu fiz uma análise, né? Pude fazer uma análise e apenas 2 estados recebiam. Também pude fazer uma análise e a própria lei de regulamentação do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, dizia que não se poderia fazer convênios com estados que não tivessem essa questão regularizada. Sim. Então era algo que governos do estado e o governo atual, e sindicatos e associações de classe da Polícia Civil já tinham que ter resolvido há um tempo. Sim. Bem, não resolveram, né? E aí agora a gente está com essa questão. E por que só agora veio à tona isso? É porque houve, eu não tenho como passar exatamente detalhes, mas está num plano recursal, né? A partir de uma decisão, se eu estiver errado, inclusive a diretoria do SINPOL pode me corrigir, uma decisão que disse que essa percepção salarial seria irregular. Inconstitucional. Inconstitucional. Isso. Então, Dilza, né, a presidente? Isso, ainda está inclusive sob discussão judicial, está indo para o pleno do TJ, sim. Mas a categoria fica em alarme. Imagina, você hoje que está ouvindo a gente, tem o seu salário, não é? E de repente tem uma decisão judicial, alguma coisa que pode tirar 35% do seu salário. Ninguém está preparado para isso. Claro. Ninguém está preparado para isso. Claro. Porque a gente tem a nossa rotina já, sim, né, sim. Organizada, conta dos meninos, né? Feira, aluguel e por aí vai, já tudo pensando tudo direitinho, já no arroxo. Sim. Ainda mais com a ideia de você perder 35%, fica bem complicado. Agora, em relação a isso, veio à tona um outro problema na categoria, que é o déficit de contingente da Polícia Civil. Inclusive, no dia da suspensão, a suspensão foi ao sábado, salvo engano, dia 11, e aí o que aconteceu? Nisso, as delegacias de plantão, elas diminuíram aí, inclusive foi fechada. Eu lembro que eu vi uma matéria, aliás, uma reportagem de uma determinada emissora, onde 2 presos ficaram dentro da viatura porque não tinha ninguém para recebê-lo, ali na delegacia de plantão na Zona Sul, na Cidade da Esperança. E, inclusive, a própria presidente do SINPOL, a Edilza, ela relatou isso e disse que isso também é um grande problema no contingente da Polícia Civil, porque muitos aí transferem aí os seus dias de plantão com outros. E com essa falta na greve,
eles não iriam adotar, assim como vai acontecer agora no Carnaval, que é justamente a folga com a diária operacional. Isso. E aí, eu queria que você explicasse, na verdade, esse contingente da Polícia Civil. Isso realmente condiz? Há um número muito pouco? Esse problema ele já deveria ser resolvido, Pedro? Desde 2007, a gente tem o que foi feito uma estimativa, né? A gente tinha 25% do efetivo necessário em 2007. Certo. Então, isso só vem defasando. A gente vem perdendo quadros, né? Teve 2 concursos, quer dizer, agora o segundo concurso, Sim. mas que não traz um número que quebra essa relação, né? Ela simplesmente repõe um pouco, mas é muito pouco, né? Dentro do que a gente necessitaria. E aí faz que, inclusive, que tenha esse problema, né? Não é saudável que policiais ou qualquer trabalhador fiquem trabalhando a mais do que as horas que são as horas necessárias, as horas estipuladas, né? Se a gente tem um regime de 44 horas semanais, né, isso tem uma lógica. Isso tem uma lógica, inclusive, com relação à biologia das pessoas, à saúde das pessoas, não só corpórea, mas mental, né? Só que, como alguns policiais, a boa parte dos policiais não ganham um salário muito interessante, não é? E precisa de complementação de renda, acaba aceitando, né? E a polícia acaba vivendo nesse ciclo, de que tem pouco efetivo, né? Como os salários às vezes estão defasados, aí esse policial aceita tirar horas a mais, às vezes tirando 20 horas a mais, né? Trabalhando 60 horas por semana, né? Em plantões de final de semana, em delegacia de interior ou da capital, né? Então isso é recorrente, né? Isso é bem comum dentro da instituição, isso é regulamentado, né? E aí justamente se escancara esse problema. Mas eu gostaria de falar contigo, Luiz, a gente, indubitavelmente, a gente tem um problema de efetivo dentro da Polícia Civil, especialmente. Embora na militar também tenha, na Polícia Penal, de alguma medida tem, mas na civil é mais crítico. Mas eu gostaria de ressaltar uma outra coisa. Há problemas na Polícia Civil com relação ao efetivo tão ou mais graves do que o número de pessoas. Por exemplo, nas polícias civis do Brasil inteiro, há um problema muito grave de gestão de recursos humanos, gestão de pessoas mesmo. Por que eu estou dizendo isso, né? Olha como é que funciona, né? Em muitos lugares, um policial treinado para ser investigador, com expertise, às vezes, no seu auge, com 20 anos de carreira. Sim. A função dele na polícia, muitas vezes, é fazer uma recepção de delegacia ou fazer, por exemplo, o BO, o boletim de ocorrência. Sim. Isso é um desperdício de quadro tremendo. Quando você poderia ter estagiários de direito, Sim. você poderia ter estagiários de comunicação social, psicologia, serviço social, fazendo alguma parte desse serviço. No Rio de Janeiro, por exemplo, quem faz atendimento à delegacia, que é muito melhor do que um policial fazendo, porque não é treinado para isso, são estagiários em serviço social, psicologia e comunicação. São pessoas que, inclusive, são treinadas para lidar com o público. O policial, em tese, o policial civil, ele é treinado especialmente para quê? Muita gente não sabe entender muito bem a diferença. O policial civil é um investigador nato. Ele é treinado, construído para ser um investigador, para investigar, para conseguir a resolução dos crimes. E aí a gente tem policiais, né, no auge, fazendo BO, que não tem demérito para o policial, mas veja, é uma má prestação de recurso. Tem policiais no administrativo, cuidando de entregar resma de papel. Nossa. Quando a Polícia Federal, por exemplo, tem concurso específico para a área administrativa, que é mais barato. Que você pode escolher um corpo que tem mais relação com as tarefas administrativas do que, né, com tarefas investigativas que são mais caras. Um policial ele é mais caro do que um servidor administrativo, porque tem todo um risco de vida, tem toda a preparação necessária. Claro. Então a gente tem que olhar com mais carinho também para essa gestão de recursos humanos. E por que isso não acontece? Olha, as pessoas, instituições, né, as classes, e aí é um problema não só das polícias, não só da Polícia Civil, mas um problema nacional. A gente não olha para a nossa destinação de uma forma tão apegada. A minha destinação enquanto policial é servir ao público. O que eu busco enquanto policial é a melhor prestação de serviço público possível. Mas a gente sabe que em corporações, né, em organismos de classe, isso não é a questão prioritária. Muitas vezes a questão prioritária é poder. Muitas vezes a questão prioritária é benefícios próprios. É disputa com outras instituições.
com outros poderes, aí você tem, às vezes, o Ministério Público contra a Polícia Civil, debates, brigas ali dentro, contra o Judiciário, contra a Procuradoria, contra o Detran, e por aí vai. E muitas vezes o final disso tudo, que é você que está aqui acompanhando a gente, é deixado em quarto, quinto plano, porque até, de certa forma, pode ferir algum desses interesses. Mas eu entendo que nunca que poderiam esses interesses estar acima, e não tem por que os interesses públicos eles afetarem esses interesses, porque, bem, querendo ou não, o bem-estar da própria instituição é de interesse também da coletividade. Então, é interesse da coletividade que os policiais civis, militares, bombeiros ganhem bem, ganhem razoavelmente bem. É interesse que esteja estruturado tudo. Então, por que não tentar relacionar melhor? Isso, inclusive, para ter uma prestação de serviço melhor. Então, o problema é esse, sabe, Luiz? O problema é a nossa geral, né? Não estou apontando para ninguém específico, mas uma falta do fim público, do interesse público como grande norteador das nossas atividades, da nossa forma de executar nosso serviço. Agora, você falou em relação à estrutura, e recentemente a 8ª DP, a Lei da Cidade da Esperança, ela foi arrombada. E caiu justamente nesse momento do 10º pouco, a greve ainda, que ela não foi totalmente suspensa, né? Ainda há uma boa parte deles ainda no indicativo. E isso reverencia o quê? Isso diz o quê para você que é policial? E o que isso representa para a população? Ouvir aí no noticiário, 8ª DP, Cidade da Esperança arrombada. Com relação à greve, só pontuar, a categoria ela saiu de greve, mas ela está se recusando a tirar as diárias operacionais extras. Ah, tá. O que vem causando fechamento de algumas delegacias de interior, né? Principalmente de interior. E que talvez abale um pouco a questão da segurança por parte da Polícia Civil no Carnaval, né? Que para esse Carnaval, com certeza, vai ser atingido. Exato, porque a Polícia Civil ela é muito necessária para registro, registrar flagrantes, registrar BOs, etc. E talvez a gente não sabe, que vai ter que chegar para a gente assistir, né? Mas é bem provável que esse serviço tenha um abalo direto, né? Por causa da movimentação da categoria da Polícia Civil. Com relação ao que você me falou do episódio, né? Isso pega muito forte, né? A população escuta, né? A 8ª DP, qualquer delegacia foi arrombada, foram subtraídos itens. E isso denota, né, uma fragilidade do sistema como um todo, não é? Realmente isso aumenta a percepção de insegurança, né? A percepção que as instituições não estão dando conta, mas a gente vai ter que entender uma coisa, compreender uma coisa. A Polícia Civil, ou qualquer polícia, ela não está sozinha nesse universo. A segurança pública, eu falo comumente, no último momento é que chega a polícia. No último momento. Quando tudo deu errado, serviço social, educação, né? A questão de emprego e renda, família. Quando tudo dá errado, aí chega a polícia. Então, a gente vai ter que ampliar a nossa compreensão, a gente tem que ampliar, esses fatos são complicados, mas a gente vai ter que ampliar a nossa compreensão de que a segurança pública ela está relacionada com tudo. Ela está relacionada com desemprego, ela está relacionada com falta de oportunidade. Veja, esses jovens aí que são presos, será que eles não teriam uma relação diferente com a sociedade se eles não tivessem recebido incentivos próprios e diretos? Não tivessem, por exemplo, feito uma arte marcial, inserido num programa com arte marcial, uma escola mais efetiva, um acompanhamento mais direto com relação aos seus pais, com relação à sua criação, um serviço social mais estruturado, né? Então, a gente às vezes observa o resultado final, o trabalho final, que é o da polícia ou da prisão, e a gente não vê que, inclusive, esse trabalho que demanda falta de estrutura, mas demanda falta de estrutura num valor muito mais caro do que a prevenção. Eu vou só dar um número aqui para vocês. Sabe quanto custa um preso para o sistema prisional? Dois mil? Mais de R$2.400. Depende do modelo. O auxílio reclusão, que é mais que o salário mínimo. O auxílio reclusão são pouquíssimos presos que têm, inclusive, direito, porque o cara tem que estar com carteira assinada, tem que estar contribuindo. Que preso está contribuindo? Né? Normalmente trabalha de bico se trabalhar de alguma coisa formal, né? Assim, que não seja só a criminalidade.
Mas voltando, né? Então, um preso normal é 2.400. Nossa. Um estudante universitário, olha, que é o estudante mais caro, é R$600. Vê como isso eu estou falando do mais caro. Imagina vaga nos berçários, nas creches, desculpe. Imagina um programa que atenda 50, 100 crianças com relação a esporte, formação, dança, arte. Muito mais barato. Só que a gente sempre... É o que a gente olha, né? O problema de segurança pública é o cara roubando. Sim. Mas esse problema vem de muito antes. E a gente vai ter que abrir mais conversa sobre isso, senão a gente vai ter que ficar gastando horrores de dinheiro. Porque segurança pública é cara, tem que se gastar, mas ela é muito cara. Né? Uhum. Um policial para se formar é muito caro, é muito tempo de instrução. E a gente vai continuar com essa leva de jovens, né, entrando dentro da criminalidade, porque a gente também não está fazendo o serviço direito, aí cai tudo em cima da PM, da Polícia Civil e do sistema penitenciário no final. A gente tem que remodelar isso, Luiz. Agora, Pedro, você é coordenador do movimento antifascista de policiais e hoje a gente se encontra em um momento político onde todas as partes jurídicas, eu vou incluir a Polícia Civil, eu vou incluir o militar, eu vou incluir as Forças Armadas, porque todas elas, de certa forma, estão ligadas, foram ligadas à política como nunca se ouviu em toda a história do Brasil, retirando, óbvio, as Forças Armadas. Mas, no entanto, hoje, a classe, principalmente como policial civil, foi atingida direto e indiretamente nesse movimento político. Sim. E você, como coordenador desse movimento, para atual político, o que isso é importante para a sua categoria, tendo um movimento como esse? Olha, eu não vejo problema nenhum com relação ao envolvimento. Algumas pessoas veem esse problema. Eu não vejo, acho muito pelo contrário. O envolvimento de policiais dentro da discussão política é necessário porque o policial é um cidadão. Então é bom que ele participe, é bom que ele se inteire, é bom que ele defenda seus interesses, é bom que ele exercite sua cidadania. O que talvez tenha acontecido de uma maneira errada, talvez não, eu vou ficar em cima do muro não, aconteceu de uma maneira muito errada, foi a compreensão dos valores que nortearam esse apoio maciço, que inclusive hoje está muito menor. O apoio a essa política, né, que foi abraçada, a gente sabe muito bem qual aqui, ela encontra uma queda muito grande, porque o que já estava evidenciado se mostrou realidade. Não há um projeto de segurança pública claro com relação, né, ao projeto nacional que foi empreendido no Brasil. Sim. Vamos lá, você pergunta, qual é o projeto de segurança pública? O que foi feito para a segurança pública? Absolutamente nada. Verdade. Nada, não teve modificações legais expressivas, não teve aquelas mudanças que, inclusive, são reclamadas pelos próprios policiais. Algumas muito boas não foram postas porque batem de frente com aqueles interesses que a gente falou antes, de quem comanda, que quer reserva de poder. Né? Quem comanda não quer perder poder. Ele quer segurar, ele não quer democratizar, ele não quer abrir. Só que isso, às vezes, vai contra os interesses da população e foi contra os interesses das próprias corporações. O pacote anticorrupção, sim. Eu vou sim, pode ficar à vontade. O seu raciocínio, porque ele, inclusive, beneficiava uma classe que era justamente do policial, que tinha ilicitude de defesa, onde ele colocaria esse pacote, ele colocaria, estava colocando em evidência principalmente aquele policial que matava o bandido para se proteger. E esse pacote ele foi muito colocado, foi muito, inclusive, pedido, e, no entanto, me parece que esse pacote não deu em nada. Não, esse pacote não passou nessa parte, eu vou dizer até que ainda bem. Por quê? Né? O policial que agir em exercício regulado de direito ou em legítima defesa, ele já está resguardado. Sim. A nossa legislação, ela hoje já coberta. Sim. Como você também, o popular que está assistindo a gente, né, ouvindo a gente, ele também está cobertado. O direito ele é amplo para todos, né? Ele é igual, né? Nesse sentido. É claro que os policiais eles estão numa situação um pouco diferenciada porque eles são jogados a situações perigosas com volume muito maior do que a população comum. Mas eu digo até que ainda bem que não passou porque era um garrancho tão feio, Heloísa, que iria, ao invés de proteger o policial, iria expor o policial à desprofissionalização. Vou dizer por quê.
Quando você olha, por exemplo, um código de ética da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, você vai ver valores como quais? Probidade, imparcialidade, Sim. eficiência. Você vai ver essas palavras-chave que tendem o quê? A mostrar o quanto essas categorias são ligadas a um atributo técnico, profissional e ético. Já as polícias ficariam mais marcadas, né? Porque o policial, digamos assim, poderia agir no susto, medo e violenta emoção, que não são atributos técnicos. Que qualquer policial que esteja dentro de uma perspectiva mediana assim, de controle e de técnica não vai agir nessas situações. Um policial não é para agir com medo. Não que ele não tenha medo, muito pelo contrário, o medo é um alerta. Inclusive para ele não agir. Vou dar um exemplo aqui para a população, para entender mais. Pronto, vem lá uma quadrilha de assaltante a banco, 2 carros, 4 homens dentro, fuzis. O policial na viatura comum, né, com seus colegas, ele vai sentir o quê? Medo. Ele, opa! Claro. E nessa situação, o que é indicado? É ele entrar em confronto? Não. Ele informar a central sobre o que está acontecendo para que venham reforços para que a situação possa ser feita de uma forma correta. Imagina, esse policial com medo, ele agindo. O que vai acontecer? Bem, ele pode vir a falecer, porque tem até um poder menor de fogo, né? E ele pode, inclusive, vitimar pessoas que não têm a ver com ilícito. Aconteceu no Ceará, se eu não me engano, os bandidos colocaram pessoas num carro, pessoas que estavam no banco, como reféns. Troca de tiro, o que aconteceu? Todos morreram, Luísa. Teve aquele caso, inclusive, com o filho de Benes Leocádio. Sim. Tem que se ter... Então, assim, o medo não é bom, né? O susto é pior ainda. Aconteceu um caso no Rio de Janeiro, um cara estava com a furadeira, foi confundido com a arma. Aí ele estava com a furadeira e foi assassinado pela polícia. Com a furadeira. Foi o quê? Susto. Isso é susto. E violenta emoção, pior ainda. É o policial inflamado pela situação próxima, de repente, e a desforra, literalmente, com relação aos presos. Isso é ilegal, isso não passaria, isso não iria à frente. E isso macularia ainda mais uma instituição que precisa de profissionalismo, precisa ser reconhecida socialmente. Nessa perspectiva, porque muitas vezes a gente olha o policial como o quê? Eu vivo isso na pele. Ai, policial, faz assim, sabe? Olha pro lado, tipo como se eu fosse alguém que comete ilícitos, sabe? Esse cara deve ter feito muita coisa porque é policial. E essa visão é ruim, porque essa visão traz desconfiança. Ela pode ser até boa na hora que alguém foi preso e você acha que o policial vai lhe vingar na situação. Então você acha, legal, o policial que não vai respeitar os direitos. Mas se for você a pessoa que foi alvo de uma abordagem por um policial que não respeita os direitos, uma meia-noite, sem ninguém olhar, será que você vai ficar tão tranquilo assim? Será que vai ser tão confortável essa perspectiva do policial que faz a justiça com as suas próprias mãos, age no seu próprio arbítrio? Então, esse projeto não foi bom, passou recortado, essa parte foi retirada. E o que as coisas que Bolsonaro tinha, inclusive, para favorecer as polícias, ele não fez nenhuma. Eu não queria nem citar ele, não, para não ficar uma coisa muito partidária, mas ele não fez. E por isso, inclusive, que as corporações, muitos membros das corporações estão dando as costas a ele, né, para o pleito de 2022. O movimento cresceu com essa forma política que se está se vivenciando hoje? Ou continuou assim? A gente vai crescer quando a gente tiver vitórias com relação a isso. E as vitórias com relação a isso é uma melhoria na política pública de segurança. Que a gente tem um modelo que é muito ruim, hein, Luísa? Não existe ninguém no mundo que copie o modelo brasileiro. A gente não tem referência. A forma de fazer polícia no Brasil é parecida com a Argentina? Não é. Não é parecida com a chilena. Não é parecida com a portuguesa, que foram os nossos, né? Sim, aqueles que invadiram o Brasil em 1500. Né? O pessoal fala descobrir, mas foi invasão, né? Então a gente não tem paridade com ninguém. E a gente tem um modelo que apresenta resultados muito ruins. Se eu puder dizer aqui, por exemplo, é o país que tem mais mortes no mundo. Mortes por violência, né? Assassinatos. É o campeão. A gente tem, por exemplo, a resolução de homicídio, que é saber quem matou. É 10% no Brasil. No Chile, que não é nenhum Mônaco, o Chile, que inclusive tem um estado menor do que o brasileiro, é 87%, Luiz. 87%. Quer dizer, de cada 100 mortes, lá no Chile os caras descobrem 87. Aqui a gente descobre 10. Tá errado.
Crime patrimonial, que é o seu celular que foi roubado, 2%. Sendo uma PM de flagrante e uma civil. Então, assim, tem algo muito errado dentro de tudo isso. O problema são os policiais? Não. Os policiais, eles são muito parecidos com os policiais do Chile, da Argentina, da Alemanha. Os da Alemanha vão ser mais loiros. Mas, tirando isso, não tem muita diferença. O que é um modelo ruim que a gente precisa, sim, reformar com urgência. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir a sociedade civil falar, não, a gente quer uma polícia eficiente. Não essa polícia assim, às vezes até de muganga, de ficar cometendo atos, fazer justiça com as próprias mãos, mas ser efetiva mesmo, técnica, profissional. Aí eu vejo assim que com essas vitórias, aí o movimento talvez até cresça tanto que vai ser desnecessário e deixe de existir. A minha ideia é essa, é que o movimento chegue um momento que ele não precisa mais existir. Que a polícia já esteja profissional, já esteja respeitadora do cidadão o suficiente para que a gente não precise falar em fascismo dentro das instituições e nem um fascismo na rua. A gente possa falar, não, a nossa polícia agora, claro, tem problemas, que ninguém é perfeito, mas é uma polícia que está respeitando o cidadão, que respeita a lei e que promove essa lei e não fica justamente querendo jogar ela fora ou desrespeitá-la porque tem vontade de fazer isso. E você acha que isso vai demorar a acontecer? Ou você tem esperança que agora para 2022, já que a política está batendo na porta, as pessoas elas estão mais, eu diria, informadas ou querendo se informar diante da política, até pelo fato da pandemia, né? Que muitas pessoas hoje, se antes o acesso da internet chegava a um alcance alto, agora com a pandemia isso dobrou. Então, consequentemente, as informações elas também vieram de uma forma mais precisa, mais exatas e mais rápida. Então, você acha que agora, para essas eleições, você acredita que essa informação ela possa ser colocada e concretizada nas urnas? Bem, eu sou contra a ideia messiânica. Messias, não gosto. Né? Essa ideia de que a pessoa que vai vir alguém, né, ungido de sei lá o quê, né, e que vai resolver nossos problemas. Os problemas que há na sociedade brasileira são problemas que a gente, enquanto sociedade, é conivente. Sim. Essa é a minha leitura. Né? E para a gente conseguir modificar isso, a gente tem que pressionar os atores políticos. Do mesmo modo que Bolsonaro, né, dando nomes aos bois, do mesmo modo que Bolsonaro, ele, embora nem queria mudar, mas se fosse querer mudar, teria resistências para mudar a estrutura da segurança pública, só para dizer um ramo do serviço público, né, que a gente está falando de segurança pública aqui. Qualquer outro presidente que vier vai ter que enfrentar os mesmos ou maiores problemas. Sim. Porque há interesses, há muito dinheiro envolvido nisso, há as empresas privadas, as corporações dentro das instituições policiais que querem defender seus poderes, suas prerrogativas, que querem barra aumento salarial, barra poder inclusive político. Então você vai ter que negociar ou vencer, né, essas forças. Então, o que eu espero, assim, se a gente for querer mudança, né, a gente vai ter que, nós todos sermos de certa forma promotores dessa mudança. A gente vai ter que estar pedindo uma polícia diferente, uma polícia mais profissional, ou, enfim, né, o que a gente pensa, né, com uma polícia ideal, uma polícia mais eficiente no sentido de elucidação de crimes, e aí a gente vai ter que se inteirar. Por que ela não é eficiente em elucidação de crimes? Será que a gestão de recursos dela é boa? De recursos humanos e policiais? E aí vamos adentrando, vamos questionando, vamos cobrando. A sociedade tem que entrar nas delegacias, nas secretarias e nos batalhões. Nossa. Sem entrar, fica difícil, porque fica aquelas ilhazinhas em que cada um se protege e tenta ou ganhar alguma coisinha ou não perder alguma coisinha, e a gente fica nessa mediocridade, né, em que nada se resolve e a gente fica só, de repente, comprando algumas viaturas e achando que isso vai mudar algo. E olha que não é fácil. Eu digo por experiência própria, porque eu estagiei em uma delegacia e é muito complicado. Eu confesso a você que a vida de policial talvez não seria uma rotina que eu queria para a minha vida. E admiro muito os que têm coragem, os que é realmente para quem tem vocação e coragem. Porque não é fácil, minha gente, não é fácil ser policial, principalmente civil. Porque é onde se encontra aí tudo e qualquer problema que você possa imaginar de discussões acirradas, acaloradas,
elas acontecem de tudo, principalmente uma delegacia, e é algo bem, tem que ter, agora eu vou fazer igual o outro, tem que ter sangue na veia mesmo. Mas é divertido às vezes, viu, Luiz? Não, não concordo. Mas enfim, eu não era policial, eu estava ali apenas como estagiária, estudante de direito, na verdade. Mas eu confesso a você, amei a experiência, porém não é uma experiência que eu deseje para alguém, sim, sabe? E realmente, quem tem vocação, você aí de casa que está, o que eu vou ser? O que eu quero ser? Sim, policial é complicado, né, Tia? Agora é uma coisa que desafia. É desafiador. Pra caramba. Altamente desafiador. Foi por isso que, inclusive, eu escolhi essa profissão. Porque eu queria algo que me desafiasse na minha... Todos os sentidos é desafiador. Você se testa enquanto pessoa. Verdade. Então, ter calma onde parece que não vai ter calma, ter energia onde parece que falta energia, e aí vem a coragem que você fala. Cautela. Esperteza, né? Esperteza, muita habilidade em lidar com as pessoas, né? Isso. Você, como policial, por exemplo, tem muito policial que não tem preparo para isso. O policial chega, a situação está um pouco turbulenta, chega o policial e explode. É verdade. Não pode, o policial tem que ser, inclusive, ele saber que ele ali é para acalmar a coisa, né? Então ele tem, cada momento ele tem uma função, né? Se tem alguém oprimindo alguém, ele chega ali para cessar aquilo, né? Então é bem desafiador, intelectualmente, assim, não no sentido só acadêmico, de estudar, mas de psicologia também, entender as pessoas, ver quando é que está mentindo, quando não está. Nem se preocupem, o cara que é policial, ele vai demorar muito tempo para não ser enrolado, ele é enrolado muito tempo. Verdade. Porque faz parte, ele está aprendendo ali com as pessoas, com a comunidade, como falar, como abordar. Então, por isso que eu escolhi essa profissão, porque eu queria algo que me ensinasse. Há quanto tempo tu é policial? Só 9, quase 10. Nossa, muito tempo. Mas, Pedro, nosso tempo já está praticamente esgotando. Eu quero agradecer a sua presença aqui, quero te desejar muito sucesso na sua carreira, muita sorte. Iremos nos encontrar mais vezes, sim, com certeza, principalmente por causa da política. Você será candidato, Pedro? Não seria dessa vez, não. Dessa vez não? Por que dessa vez não? É porque eu estou numa parte mais interna agora, estou inclusive assessorando o programa de segurança pública que será o do candidato, pré-candidato, né? Sim. Possível candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Então, como eu sou um dos redatores dos programas dele de segurança pública, eu estou me dedicando mais a essa parte. Entendi. Eu estou estudando um pouco mais, escrevendo um pouco mais, para ver se, né, a gente consegue... O Lula realmente será candidato? Acredito que sim. É o que o povo quer, né? Enfim, então, olha, vocês já sabem que outras vezes o Pedro vai voltar aqui com a gente, inclusive para falar sobre esse plano aí, quando já estiver autorizado pelo TRE para falar sobre os projetos políticos, e com certeza ele, como um dos idealizadores desse projeto, vai vir conversar com a gente sobre isso. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Deixa aí as suas considerações finais para quem está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Agradecer o convite, mais uma vez, da PNTV, e fazer um convite também, não só a PNTV, mas também todo mundo está assistindo a gente. Vai ter em Natal o 3º Congresso Nacional dos Policiais Antifascismo. A perspectiva é trazer policiais do Brasil inteiro, devem vir muitos policiais para cá. A gente vai também trazer algumas personalidades nacionais, né? O Gessé Souza, que é um escritor que tem inclusive familiares aqui no Rio Grande do Norte, daqui a Potiguar, que escreveu A Lite do Atraso, um livro belíssimo falando sobre a sociedade brasileira, vai estar aqui. O Eduardo Moreira, que é mais conhecido na internet, né? Que ele era do mercado financeiro e hoje é uma pessoa que elucida as pessoas sobre o mercado financeiro, os perigos do mercado financeiro, os crimes cometidos pelo mercado financeiro, vai estar com a gente. A gente vai ter também algumas representações de associações nacionais do mundo jurídico. Então a gente está aí. Vou ter também, claro, os membros do movimento, então a gente faz esse convite, né? Para que vocês possam conhecer um pouco mais, para entender, né? Quem são esses caras, o que é que eles advogam, né? Então a gente vai estar lá justamente tratando disso e querendo, né, que a sociedade abrace essa ideia conjuntamente com a gente. Uma polícia, a polícia que nós queremos, a polícia que traga uma sensação de segurança, o policial que não se adoeça, que a população não sabe, o policial se adoece muito, né, porque é um trabalho que exige. Claro. Então, temos que procurar essa pacificação social. Não há pacificação com guerra. E a gente tem que mudar o nosso modelo. Não um modelo de guerra, mas sim um modelo de participação social e integração. É verdade. Obrigado, Pedro. E para você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Agora você pode curtir seu carnaval um pouquinho. Amanhã a gente tem um encontro marcado a partir das 9 horas aqui no Jornal Potiguar Notícias. Eu espero vocês. Juízo. Até amanhã, se Deus quiser.
Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.